Oi, pessoal, nesse canal científico é sempre feita uma pergunta: o nosso universo é finito ou infinito? Tá? Por mais que utilizem telescópios mais potentes, a gente não sabe se o universo, nem o formato do universo é infinito ou infinito. Bom, eu fiz um cálculo baseado em trigonometria, um pouco parecido com o método Parallax, e que é usado em astronomia, eu que estudo física há muitos anos. Então, essa questão de não ter havido Big Bang, claro que houve o Big Bang, tem que ter um input inicial. Tá? Tem a lei da termodinâmica, existe as leis da inércia, enfim. Então, pelo que é colocado, tá? Ele realmente se parece com esse paraboloide. Tá? Só que para mim é um paraboloide de um lado, um paraboloide de outro lado, e existem os universos paralelos, e para mim isso não tem fim. Isso não tem fim. Para mim houve mais de um Big Bang e não teve fim. Tá? Assim como uma circunferência. Ela não tem início, não tem fim. Mas você precisa começar a fazer a circunferência. Tá? Então, o que acontece? Em relação às traduções dos escritos da Bíblia, enfim, esses escritos, respeitando, não estou falando aqui de religião, mas a gente tem que, não existe separação entre ciência e religião, porque respeitando a religião é pela fé, né? Fé é a certeza do que se espera e não se vê. Agora, a ciência não é baseado em cálculos. Tá? O que eu observo é que a nossa ciência tecnológica está disparando, mas a parte de ciências humanas está muito atrasada. Me perdoem, mas a parte de ciências humanas está muito atrasada. O que tem contribuído para as ciências humanas é a tomografia computadorizada, os sistemas automatizados, as cabines pressurizadas, enfim, é a tecnologia que está contribuindo para a área de ciências humanas. É a área tecnológica, porque a área de ciências humanas está muito fraca. Até hoje não descobriram a cura do câncer e multiplicação das células. Como pode? Entende? Então, para mim, fica complicado. Então, eu vou mostrar aqui que, independente, eu creio num organizador pela segunda lei da termodinâmica, que é a entropia. Se você não varrer a casa fica suja. Então, quem é que varreu essa casa? Alguém. Eu creio na lei de causa e efeito. Essa causa é Deus, para mim. Tá? Agora, para outros, não. Para outros, é sequencial. Tá? Expansão, contração. Só que eu creio que existe mais no universo, ainda mais agora com a mecânica quântica, que você pode movimentar uma chave aqui, uma chave lá, sem mensurar a distância. Mas enfim, eu pela fé sou cristão, mas eu respeito todas as religiões e os agnósticos. E não estou falando de religião, futebol e política. Esse canal é científico. Então, para mim, é um paraboloide para cá, um paraboloide para lá. Eu vou mostrar ali nos cálculos que eu fiz em alguns anos de pesquisa. Então, o Big Bang é esse negócio, essa questão de dizer que não foi o Big Bang. Ninguém sabe, na verdade, ninguém sabe. Os métodos de Deus, ninguém sabe. Eu creio em Deus, mas os métodos de Deus, ninguém sabe. E a questão de ter mais de um universo. Isso a gente pode ver matematicamente. Aliás, os equipamentos usados na área de ciências humanas são todos equipamentos tecnológicos. Exemplo, já falei, a tomografia computadorizada. São aliados da área de ciências humanas. Mas eu acho que a área de ciências humanas está muito atrasada. Parece aqueles filmes de Idade Média que tinha que trocar o sangue do cara. Porra, né? Desculpa, mas eu acho que a área de ciências humanas está bem atrasada. Pode estar atrasado nisso, que tem
empurrado exatamente a tecnologia. É que tem empurrado. E é sadio. A tecnologia é sadio. Tá? Você pode usar a tecnologia de forma sadia. Isso depende, vai da índole de cada um. Tá? Vai da índole de cada um. Independente de qualquer coisa, é a índole de cada um. Então me permita mostrar aqui por que eu cheguei à conclusão que existe mais de um universo. Então, pessoal, vamos lá. Olha aqui. Olha só. Imagine que existe uma altura de um prédio que vai até infinito, tá? E a altura desse prédio, tá, é o cateto oposto. E o cateto adjacente eu chamo de x, isso eu chamo de tangente de θ. Tá certo? Então, o que eu faço? Agora eu vou dizer que a tangente de θ, tá, é igual a essa altura h vezes 1 sobre x, não é isso? Bom, eu posso aplicar limite dos dois lados, tá? E quando esse x aqui tende a zero, porque a minha visão em relação ao topo do prédio, que vai até o infinito, vai cada vez ficando mais aberta, tá? Se aproximando de 90 graus. E eu tenho que aplicar aqui um limite de um θ que tende a 90 graus, tá certo? Bom, então, nesse limite aqui, eu posso somar aqui 1, tá certo? E aqui também somar 1 e colocar entre parênteses, tá? Aqui é constante sobre a fora, porque eu estou num determinado ponto do universo, tá? Então, aí se eu multiplicar em cima e embaixo por x menos 1, por x menos 1, eu não altero, porque eu posso cortar x menos 1 por x menos 1. Então, eu posso dizer que o limite dessa tangente de θ, olhando para o espaço, tá? Com θ tendendo a 90 graus, é igual a h que multiplica o limite de quando x tende a zero, tá? E esse 1 mais 1 dá 2, dá 2x menos 2. Aqui, ó, 2x menos 2. Tá certo? E embaixo, o produto da soma pela diferença vai dar o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá? Mais o quadrado menos, né? Produto da soma pela diferença, desculpa. É o primeiro ao quadrado menos, tá? 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que dá 1. Tá? Se eu aplicar L'Hopital, tá? É um método de cálculo, não é hospital, não, é L'Hopital. É um método de cálculo, tá? Eu acho que os nossos hospitais estão muito fracos, tá? Muito fracos nessa área. Então, o que acontece? Eu vou e derivo em cima e derivo embaixo, eu vou ter aqui, ó, limite da tangente de θ, quando θ tende a 90 graus, tá certo? Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto. Quando θ tende a 90 graus, vai ser igual a h, tá? Eu estudo física há muitos anos, tá, pessoal? Então, vai dar o limite aqui, ó, de 2, tá? Sobre 2x menos 2. 2x menos 2. Derivando em cima, derivando embaixo. Isso aí vai dar o quê? Limite da tangente de θ, quando θ tende a 90 graus, tá certo? Igual a h, e aqui eu vou ter, como x tende a zero, menos 2 por menos 2 vai me dar menos 1. O que significa esse menos 1? Esse h, então, essa altura de um prédio que vai para o infinito, vai ser menos, tá? O limite da tangente de θ, estou olhando para cima, quase sempre me aproximando da 90 graus infinitesimalmente,
mas nunca chegando, então existem infinitos pontos, quando θ tende a 90 graus. Esse sinal negativo nada mais é que a sucção, tá? Teoricamente, sucção deixada a partir do Big Bang. Alguém teve que ter dado um input inicial. É a termodinâmica isso, é a entropia. Alguém controlou isso tudo. É o que vai atenuar a termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, ou a entropia. Então você nota que esse θ ele pode ficar entre 89 graus, 60 minutos, 59,9993 pontinho, segundos. Esse ângulo θ até 90 graus. Quer dizer, eu tendo a 90 graus, mas nunca chego. Então existem infinitos pontos aqui. Então isso vai tender para um infinito, um universo sem fim, tá? Então o que acontece? Esse formato, qual seria então esse formato desse universo sem fim? Qual seria então esse formato desse universo sem fim? Seria aproximadamente como é. O que é o método paralaxe, tá? Deslocamento aparente de um objeto quando se muda do ponto de observação, tá? Aqui eu tenho a forma, aí vem a mecânica quântica. A mecânica quântica fala que se eu fizer um chaveamento aqui, nesse ponto, independente da distância, vai haver um chaveamento naquele ponto, tá? Então, eu posso interconectar diferentes universos, tá certo? Então aqui, ó, eu já estou terminando, tá? Eu tenho aqui, ó, conexão, então aqui eu também falo sobre o efeito estroboscópico, né, que você tem na TV. Quando você filma a TV que faz aquelas ondas, é a variação da luz. E quando a televisão está desligada e você vê aquele chiado, são as radiações de fundo de menos 270 graus, 23 graus Celsius, tá? As radiações de fundo. Mas, enfim, aqui nessa conexão quântica eu já falei, e aqui, então, o universo teria uma forma exatamente aqui, ó. Pode filmar aqui rapidamente. Essa forma aqui, ó. Esse aqui seria um universo. É o corte de um universo, tá? Porque ele tem duas tendências infinitas. Então ele teria esse formato, só que isso aqui gira. E se isso aqui gira, ele tem esse formato aqui, ó. Cadê o formato do paraboloide? Aqui, um paraboloide. Aqui, esse formato aqui, tá? Então, o certo, pode filmar aqui agora. Ele teria seria um paraboloide assim e o outro assim, tá? Agora, por favor, me filma aqui esse gráfico aqui do cálculo feito. Reparem, ó, um paraboloide nesse sentido, outro paraboloide nesse sentido. E aqui, ó, tem uma divisão de outro paraboloide e outro paraboloide. Então pode filmar no papel aqui, fazer um favor. Seria mais ou menos assim o formato do nosso universo. Outro paraboloide aqui, ó. Outro paraboloide aqui, ó. Ó, outro paraboloide aqui. E outro paraboloide aqui. Então eu tenho mais de um universo separados aqui, ó. Mas pela mecânica quântica eu consigo chegar a eles. Eu não quero entrar em relatividade, nada disso. Eu só quero, para terminar, gostaria que me filmasse aqui, por favor. Então, pessoal, eu provei matematicamente e a matemática não falha, não. O que acontece, como disse Albert Einstein, é que às vezes usam errado a matemática, mas a matemática não falha. E ele é grande aliado da área de ciências humanas. Então aqui a gente pode ver, aqui eu demonstrei, e eu estou aberto a qualquer centro de pesquisa para fazer a demonstração, e nós temos mais de um universo pela mecânica quântica conectados com dois pontos parabológicos e mais de um Big Bang.
Tá? Então, o que acontece? O que acontece é que a área tecnológica está deslanchando aí. O cara, quando coloca o dedinho no celular, tem uns caras que ficam apertando. Não é isso não, é capacitivo, é com o chão, tá certo? Fecha o circuito com o chão. Se você estiver no ar e botar o dedo no celular, ele não vai operar. Então a área tecnológica está deslanchando. Agora, a área de ciências humanas, o pessoal dessa área precisa, pô, se esmerar mais. Não é só o pessoal da área de física que manda material lá, ó, tomografia computadorizada e não sei o quê, aparelho para isso, aparelho para aquilo, aparelho para aquilo outro. Não, aí é moleza. É moleza. Tem que dar um jeito nessa questão do câncer. Eu acho que essa questão do câncer, se a gente consegue calcular o tamanho, existe mais no universo. Por que não resolveram já essa multiplicidade irregular do câncer? Cada tipo de tecido. É só se esmerar e pegar e vai valer. Não estou criticando, estou fazendo uma observação. Então, nós temos aqui, como eu demonstrei, que a gente tem mais de um universo nesses dois formatos parabológicos e que podem ser interconectados pela mecânica quântica. E a ciência vem contribuindo e muito para todas as áreas. A física. Eu sou um incentivador da física. Eu tive um professor que era médico e ele sacava física pra caramba. E um excelente médico, por sinal. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Não estou falando de religião, futebol e política. Fica um abraço.